Ao longo da vida, muitos de nós caminhamos em busca de algo maior, um sentido, uma resposta. E é justamente nessa jornada que milhares de pessoas acabam sendo atraídas por promessas vazias, discursos sedutores e supostas verdades que, no fundo, escondem armadilhas espirituais perigosas. Você já parou para pensar que nem todo lugar que carrega um nome bonito, que se apresenta como um espaço de fé, de cura, de transformação, realmente cumpre aquilo que promete? O problema é muito mais sério do que você imagina. E, infelizmente, muita gente está pagando um preço altíssimo por não perceber isso a tempo. Imagine uma pessoa, chamemos ela de Clara. Ela passou boa parte da sua vida buscando respostas. Aos 47 anos, depois de uma série de decepções, traições e perdas, decidiu que precisava encontrar paz. E onde foi procurar? Em uma igreja que, a princípio, parecia ser exatamente aquilo que ela precisava. Músicas emocionantes, promessas de prosperidade, líderes sorrindo, falando sobre vitória, sucesso, abundância e uma vida sem sofrimento. Clara se entregou de corpo e alma. Passou a frequentar todos os encontros, investiu tempo, dinheiro e energia. Mas, com o passar dos meses, percebeu que, na verdade, a única coisa que crescia ali era a vaidade dos líderes e o número de campanhas cada vez mais caras e obrigatórias. O vazio dela continuava ali, talvez até mais profundo. Esse tipo de situação, infelizmente, não é isolada. Tem se tornado cada vez mais comum ver pessoas sendo seduzidas por discursos que parecem corretos, mas que na prática estão distantes do verdadeiro propósito da fé. E isso não é de hoje. Desde os tempos antigos já se alertava sobre falsos mestres, falsos profetas e falsos líderes espirituais que usariam o nome de Deus para enganar, manipular e enriquecer. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre 3 tipos de igrejas que, se você não prestar atenção, podem estar te conduzindo por um caminho que você nunca imaginou. E que, infelizmente, pode te afastar completamente daquilo que você mais procura, a verdadeira conexão espiritual. Mas, atenção, esse vídeo não é um ataque à fé, muito menos às igrejas sérias, responsáveis e comprometidas com o bem. Ao contrário, a intenção aqui é abrir seus olhos, é fazer com que você aprenda a identificar os sinais, os comportamentos e os padrões que revelam quando um lugar, ao invés de te aproximar do divino, está, na verdade, te conduzindo cada vez mais para longe dele. O primeiro tipo de igreja que você precisa abrir os olhos é aquela que vive obcecada por dinheiro. Tudo gira em torno disso. Não há espaço para reflexão, para transformação interior, para crescimento espiritual real. Só se fala de campanhas, de ofertas, de desafios financeiros. As mensagens são sempre associadas ao que você vai receber. Se você der tanto, você vai conquistar isso. Se você sacrificar tanto, você vai comprar aquilo. O problema não está em contribuir nem em ajudar uma comunidade. Isso faz parte da vida em coletividade. O problema está na manipulação. Quando a promessa do milagre está condicionada unicamente ao quanto você entrega financeiramente, algo está muito errado. E veja bem, não é difícil perceber os sinais. Sabe aquele líder que vive ostentando carros importados, viagens internacionais, roupas de grife, mansões, enquanto muitos dos fiéis mal conseguem pagar as contas no fim do mês? Pois é, isso é mais comum do que deveria ser. E se você se identifica com isso, já é um alerta gigantesco de que há algo profundamente errado nesse ambiente. E mais, essas igrejas costumam criar um ambiente onde quem não contribui é visto como alguém de pouca fé, alguém que não merece ser abençoado, que está em pecado ou que está amaldiçoado. Isso é cruel. Isso é uma distorção completa da essência do que deveria ser a comunhão, a solidariedade e o amor ao próximo. Gente, o verdadeiro evangelho não vende bênçãos. Ele transforma vidas pela fé, pelo amor, pela entrega, pela mudança de
coração e não pela quantidade de dinheiro que sai da sua carteira. Mas isso é só o começo. E olha, talvez você nem imagine o que vem a seguir, porque existe outro tipo de igreja que, embora não fale tanto de dinheiro, é igualmente perigosa. Ela se esconde atrás de uma aparência de perfeição, de pureza, de santidade, mas na verdade é um ambiente extremamente tóxico, controlador e sufocante. Sabe aquelas igrejas que te fazem sentir que você nunca é bom o bastante? Que você vive em constante estado de culpa, onde qualquer erro, qualquer falha, qualquer pensamento considerado inadequado é motivo para julgamentos públicos, humilhações e até mesmo exclusões? Pois é. Essas igrejas criam um ambiente onde o medo rege tudo. O medo do inferno, o medo da condenação, o medo de Deus, o medo de errar, o medo de não se encaixar. E com isso, as pessoas passam a viver uma espiritualidade baseada na opressão, na cobrança e na sensação constante de fracasso. E olha, não pense que isso acontece só em lugares pequenos, escondidos. Não. Isso está espalhado por todos os cantos. E o mais triste é ver quantas pessoas acabam adoecendo emocional e psicologicamente por viverem anos e anos nesse tipo de ambiente. Gente que perde a alegria, perde a esperança, perde até a vontade de viver. Tudo porque acreditou que estava servindo a Deus, quando na verdade estava servindo ao ego e às regras impostas por homens. Agora que você já entende o quanto é perigoso se envolver com igrejas que transformam o dinheiro no centro de tudo, e com aquelas que vivem impondo medo e culpa, é hora de falar sobre um terceiro tipo de igreja que talvez, à primeira vista, pareça até mais inofensiva, mas na prática é tão destrutiva quanto as outras. E, muitas vezes, é até mais difícil de perceber o estrago que ela causa, justamente porque ela se esconde atrás de discursos bonitos, de palavras doces e de uma falsa aparência de acolhimento. Estou falando das igrejas que transformaram o culto em entretenimento. Isso mesmo. Aqueles lugares que parecem mais um show do que um momento de espiritualidade, onde tudo é pensado para gerar impacto, emoção momentânea, arrepio, lágrimas. Mas, quando a pessoa volta para casa, volta exatamente como chegou. Vazia, perdida, sem transformação real. Nessas igrejas, o foco não está na reflexão nem no crescimento espiritual. Está no espetáculo. Telões gigantes, luzes coloridas, fumaça no palco, bandas tocando como se fosse um grande festival. E olha, não me entenda mal. Não há problema em usar tecnologia, música de qualidade ou criar um ambiente agradável. O problema é quando tudo isso se torna mais importante do que a própria mensagem. Quando o centro deixa de ser Deus e passa a ser a experiência sensorial, o arrepio, a lágrima, o impacto visual. E o resultado? Pessoas que passam anos frequentando esses ambientes, mas que não saem do lugar, que continuam com os mesmos vazios, os mesmos medos, os mesmos problemas, porque aquilo que deveria ser alimento para a alma virou apenas distração. E no fim das contas, essa busca constante por experiências emocionais acaba criando uma dependência. A pessoa não busca mais se aprofundar na fé, no conhecimento, na transformação. Ela busca sentir algo, e quando não sente, acredita que Deus a abandonou, que está distante, que não a ama mais. Percebe como isso é cruel? Como é sutil, mas extremamente destrutivo? E muitas vezes, quem está de fora não percebe. E quem está dentro também, não. Porque parece tudo tão bonito, tão emocionante, tão bem produzido, que é difícil desconfiar que aquilo, na verdade, está te mantendo num ciclo vicioso de superficialidade espiritual. Agora, talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu faço para identificar se eu estou em um lugar assim? Quais são os sinais claros de que uma igreja, ao invés de me aproximar de Deus, está me afastando? E eu te respondo: presta atenção.
Se você percebe que tudo gira em torno de dinheiro, se sente constantemente pressionado, culpado, envergonhado, ou então se percebe que está ali só pela emoção do momento, sem crescimento, sem transformação, sem aprofundamento, isso são alertas claros de que algo não está certo. E, olha, eu sei que não é fácil ouvir isso. Eu sei que, para muita gente, essas palavras doem. Porque muitas vezes essas igrejas se tornam uma segunda casa. A gente cria vínculos, amizades, histórias. Mas a verdade é que sua saúde espiritual, emocional e até sua vida depende da sua capacidade de discernir o que te aproxima de Deus e o que só te prende num ciclo que não leva a lugar nenhum. Sabe, eu costumo dizer que uma igreja saudável não é aquela que te promete riquezas, nem aquela que te faz se sentir um lixo o tempo todo, e muito menos aquela que te vicia em experiências emocionais. Uma igreja saudável é aquela que te confronta sim quando é preciso, mas que também te acolhe, te ensina, te ajuda a crescer, te impulsiona a ser alguém melhor, a viver com mais amor, mais empatia, mais verdade. E, nesse ponto da nossa conversa, me diz, esse conteúdo está fazendo sentido para você? Você já passou por alguma situação parecida? Já se sentiu dentro de algum desses 3 tipos de igrejas? Ou conhece alguém que passou por isso? Se quiser, compartilha aqui nos comentários. Me conta sua experiência, porque, além de ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo, a sua história também pode trazer reflexões muito valiosas para quem está assistindo. E, olha, se esse vídeo está te ajudando, se de alguma forma está abrindo seus olhos, eu te convido a se inscrever no canal agora. Isso não é só um número para mim, não é vaidade, não é algoritmo. É uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão buscando crescer, entender, aprender e, principalmente, se libertar de tudo aquilo que não faz sentido, que não acrescenta, que não te leva para mais perto de Deus e de uma vida mais leve, mais verdadeira. E mais, se você está aqui até agora, é porque você valoriza esse tipo de conteúdo. Então, além de se inscrever, deixa aqui nos comentários uma palavra que te representa nesse momento. Pode ser despertar, liberdade, coragem, transformação. Escolhe uma palavra que tenha sentido para você agora e escreve ela aqui. Isso não é só para ajudar no engajamento do vídeo, não. É para que você, daqui a algum tempo, possa olhar para esse comentário e lembrar que foi aqui que começou uma nova fase na sua vida. Que foi aqui que você deu o primeiro passo para sair da cegueira espiritual e começar a trilhar um caminho mais consciente, mais livre, mais verdadeiro. Se até aqui você já percebeu como existem ambientes que mais afastam do que aproximam da espiritualidade verdadeira, saiba que os perigos não param por aí. Na verdade, quanto mais a gente observa, mais percebe que alguns lugares que deveriam ser espaços de cura, acolhimento e crescimento, se transformaram, infelizmente, em verdadeiras fábricas de manipulação, vaidade e ilusão. E o mais assustador é que muitas vezes isso não está tão escancarado como parece. É sutil, é discreto, e justamente por isso se torna ainda mais perigoso. Sabe aquele tipo de igreja que prega um evangelho seletivo? Onde só é aceito quem se encaixa perfeitamente em determinados padrões. Pois é, talvez você já tenha passado por isso. Talvez você tenha se sentido deslocado, rejeitado, invisível. Nessas igrejas, existe um clube fechado, uma elite espiritual, onde quem não anda, não fala, não se veste e não vive exatamente como eles determinam, simplesmente não é bem-vindo. E, se for bem-vindo, é apenas até o momento em que começa a questionar, a pensar por si mesmo, ou a não aceitar tudo de forma cega. É triste, mas é real. A mensagem que deveria ser de amor, de inclusão, de cuidado, acaba se tornando uma arma de exclusão, de julgamento, de superioridade. E, pior, usam o nome de Deus para isso. Se você não age como eles querem,
você é visto como rebelde. Se você não segue cada detalhe das regras impostas, é tratado como alguém sem fé, alguém que não merece estar ali, que não é digno. E isso vai destruindo aos poucos a autoestima espiritual das pessoas. O mais cruel é que, muitas vezes, isso começa de forma muito sutil. A pessoa chega, é bem recebida, se sente acolhida. No início, tudo parece perfeito, mas aos poucos, começa a perceber que o amor que pregaram para ela tinha um prazo de validade. Valia enquanto ela concordava com tudo, enquanto seguia cegamente. A partir do momento que começa a ter opiniões, questionar ou não aceitar determinadas condutas, o amor vira indiferença. A acolhida vira rejeição. E a comunhão vira isolamento. E aqui vale um alerta muito sério. Deus não é isso. A espiritualidade verdadeira não é isso. Jesus não rejeitava pessoas porque elas eram diferentes. Não excluía quem pensava diferente, quem vinha de uma realidade diferente, quem tinha uma história marcada por erros e quedas. Ao contrário, ele se sentava justamente com os que eram rejeitados, com os que eram marginalizados, com os que carregavam cicatrizes, dores, fracassos e derrotas. E se hoje você se sente rejeitado por algum ambiente religioso, saiba que isso não tem absolutamente nada a ver com Deus. Isso tem a ver com os homens, com o ego deles, com o orgulho, com a vaidade, não com Deus. E sabe o que é mais irônico? Muitas dessas igrejas que excluem, que julgam, que humilham, são as mesmas que se vendem como lugares de amor, de empatia, de acolhimento. Mas basta você não se encaixar perfeitamente no molde que eles criaram, que você deixa de ser tratado como irmão e passa a ser visto como problema. E quantas pessoas hoje estão feridas, machucadas, traumatizadas, por terem acreditado que estavam buscando a Deus, quando na verdade estavam apenas se submetendo às regras, às vontades e às opiniões de homens que se acham donos da verdade. Outro ponto muito sério, e que precisa ser dito, é sobre a exploração da vulnerabilidade. Sim, existem lugares que se alimentam da dor das pessoas. Quanto mais quebradas, mais dependentes emocionalmente elas estão, mais fácil se tornam de serem manipuladas. E, infelizmente, há igrejas que sabem disso, que se aproveitam disso. Ao invés de ajudar a pessoa a se fortalecer, a se reerguer, a se libertar, elas criam um ambiente onde a pessoa se sente constantemente fraca, constantemente dependente, constantemente inferior. Porque dessa forma, ela nunca sai dali, nunca questiona, nunca percebe que, na verdade, está presa num ciclo de controle e manipulação. E, olha, se você está ouvindo isso e está se identificando, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Você não é louco, você não é fraco, você não está exagerando. Isso acontece sim. Acontece muito mais do que você imagina. E não é culpa sua. Não é você que é incapaz. Não é você que não tem fé suficiente. O problema não está em você. Está em quem distorce a mensagem para atender os próprios interesses. E tem mais. Uma característica muito comum dessas igrejas é o culto à personalidade. O líder não é visto como um servo, como um irmão, como alguém que está ali para ajudar, para conduzir, para caminhar junto. Ele é visto como uma espécie de semideus, inquestionável, intocável. As palavras dele são lei. Ninguém pode discordar. Ninguém pode contestar. E se alguém ousa fazer isso, logo é acusado de rebeldia, de estar contra Deus, de ser instrumento do inimigo. Isso é gravíssimo. Porque não existe espaço para crescimento onde não existe espaço para questionamento. E talvez nesse momento você esteja se perguntando: mas e agora? O que eu faço se percebi que estou, ou estive, em um lugar assim? E a resposta é simples, mas poderosa. Se afaste. Se proteja. Busque conhecimento. Busque uma espiritualidade que te fortaleça, que te faça crescer, que te aproxime de Deus. De forma leve, verdadeira, consciente.
Uma espiritualidade que te liberte, não que te aprisione. Que te fortaleça, não que te humilhe. Que te cure, não que te adoeça. E, olha, não se sinta sozinho nessa caminhada. Você não é o único que passou por isso. Milhares de pessoas estão, nesse exato momento, acordando, despertando, entendendo que a fé não precisa ser uma prisão. Que buscar a Deus não significa se submeter ao controle e à manipulação de ninguém. E é por isso que esse vídeo existe. É para isso que essa conversa está acontecendo aqui. Para te ajudar a entender que existe sim uma forma de viver a espiritualidade de forma livre, autêntica, amorosa e verdadeira. Agora que você já entendeu os sinais de alerta de ambientes espirituais tóxicos, é hora de darmos um passo além. Porque se existem lugares que afastam, também existem comunidades que verdadeiramente acolhem, que edificam, que levantam, que curam. E é sobre isso que nós precisamos falar. Afinal, como identificar se você está em uma comunidade saudável? Quais são os sinais claros de que aquele lugar é, de fato, um espaço onde sua fé pode florescer, sua vida espiritual pode se desenvolver e sua conexão com Deus se tornar cada vez mais forte, verdadeira e transformadora? O primeiro sinal, e talvez o mais evidente, é o amor genuíno. Mas não aquele amor de fachada, aquele sorriso forçado na porta da igreja ou aquele aperto de mão mecânico no final do culto. Eu estou falando de amor de verdade. Aquele que te vê como ser humano, que te abraça nas suas dores, que te acolhe nas suas fragilidades, que te entende mesmo quando você está quebrado por dentro. É aquele ambiente onde ninguém precisa fingir ser perfeito, onde ninguém é julgado por ter passado por quedas, por ter cicatrizes, por ter uma história cheia de altos e baixos. Você percebe que está num lugar assim quando pode ser você, quando não precisa vestir uma máscara para ser aceito. Onde, ao invés de apontarem o dedo para os seus erros, as pessoas te estendem a mão e caminham junto com você no processo de restauração. E não é sobre passar a mão na cabeça, fingir que não existem problemas ou erros. Não, é sobre compreender que todos nós estamos em processo, que todos nós, sem exceção, estamos caminhando, aprendendo, crescendo, tropeçando, recomeçando. O segundo sinal muito claro de uma comunidade saudável é a humildade da liderança. Sim, porque em um ambiente onde o líder se coloca no pedestal, como se fosse uma espécie de entidade superior, inalcançável, intocável, dificilmente haverá espaço para crescimento real. Em comunidades saudáveis, os líderes são servos. São pessoas que entendem que estão ali para guiar, para ajudar, para aconselhar, mas jamais para controlar. Eles sabem que não são donos da verdade, sabem que são tão falhos e tão dependentes da graça quanto qualquer outra pessoa. Esses líderes estão acessíveis, eles ouvem, eles se importam de verdade, eles não fogem das perguntas difíceis, não se escondem atrás de discursos prontos. Eles têm coragem de dizer "eu não sei" quando não sabem, e têm humildade de buscar respostas junto com a comunidade. E mais, eles não se alimentam da adoração das pessoas, porque sabem que toda glória, toda honra e todo reconhecimento pertencem a Deus e somente a Ele. Outro ponto crucial é a mensagem que é pregada. Em um ambiente saudável, a mensagem não é baseada no medo, na culpa, na ameaça constante de condenação. Ao contrário, é uma mensagem que, embora não esconda a verdade, é carregada de graça, de esperança, de possibilidade de transformação. Uma mensagem que te faz querer ser uma pessoa melhor. Não porque você tem medo do castigo, mas porque você entende o quanto é amado, o quanto é valorizado, o quanto Deus olha para você com misericórdia e com planos de vida abundante. E isso faz toda a diferença. Porque quando você é movido pelo medo, você até tenta mudar, mas muda por obrigação, por desespero, por pavor de errar. Mas quando você é movido pelo amor, tudo se transforma. A mudança vem de dentro para fora. Vem de um desejo genuíno de ser melhor, de fazer o bem, de viver de forma mais alinhada com aquilo que Deus sonhou para você.
É uma transformação leve, real, profunda e duradoura. Sabe o que mais caracteriza uma comunidade saudável? A ausência de interesses ocultos. Ninguém está ali para te explorar financeiramente. Ninguém está te manipulando para que você sirva aos interesses pessoais de meia dúzia. As ofertas, as contribuições, tudo acontece de forma transparente, voluntária, consciente. Não existe aquela pressão velada, aquele jogo emocional pesado que te faz se sentir culpado se não der, se não participar, se não se envolver no ritmo frenético de atividades que muitas vezes mais sobrecarregam do que edificam. E sim, uma comunidade saudável entende que espiritualidade não é só sobre encontros semanais, sobre ouvir um sermão e cantar algumas músicas. É sobre vida. É sobre estar junto nos momentos bons e principalmente nos momentos difíceis. É sobre criar vínculos reais, amizades verdadeiras, apoio mútuo. É sobre saber que, se você passar por uma crise, por uma enfermidade, por um momento de dor, você não vai ser esquecido. Não vai ser deixado de lado. Tem gente que vai orar por você, que vai te visitar, que vai te estender a mão, que vai te lembrar que você não está sozinho. E nesse ponto, eu preciso abrir espaço para algo muito importante. Se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido, para você se está te ajudando a refletir, a enxergar com mais clareza algumas situações que talvez você tenha vivido ou esteja vivendo, então eu quero te fazer um convite muito especial. Se inscreve aqui no canal. Isso não é só sobre aumentar um número, não. É sobre construir uma comunidade de pessoas conscientes, despertas, que querem viver uma espiritualidade verdadeira, sem máscaras, sem manipulação, sem engano e mais. Comenta aqui embaixo. Me conta se você já viveu uma experiência assim, seja boa ou ruim. Me diz se você já esteve em uma comunidade onde se sentiu realmente acolhido, ou se infelizmente já passou por algum desses ambientes que mais ferem do que curam. Compartilhe a sua experiência, porque quando você comenta, você não só me ajuda a entender mais sobre você, como também ajuda outras pessoas que estão lendo os comentários e que muitas vezes podem se identificar e encontrar força nas suas palavras. Vamos transformar esse espaço aqui num lugar de troca, de apoio, de fortalecimento, onde cada história, cada experiência, cada aprendizado sirva como luz no caminho de quem ainda está tentando se encontrar, de quem ainda está buscando um lugar onde possa viver sua fé de forma verdadeira e libertadora. Agora vamos falar sobre os perigos da cegueira espiritual e como, muitas vezes, mesmo dentro de uma comunidade saudável, é preciso estar atento para não cair em armadilhas sutis que podem desviar você do propósito verdadeiro. Agora que você já sabe identificar uma comunidade saudável, é hora de olharmos para um problema tão sutil quanto perigoso: a cegueira espiritual. E talvez você se surpreenda, mas essa cegueira não escolhe lugar. Ela pode acontecer tanto dentro de ambientes tóxicos, como também dentro de comunidades aparentemente saudáveis, justamente porque ela não depende só do ambiente, mas também da disposição interior de quem busca viver a fé. A cegueira espiritual é aquele estado onde a pessoa, mesmo estando cercada de boas palavras, de bons conselhos, de uma comunidade estruturada, simplesmente não consegue enxergar que ela mesma está se desviando. E não é um desvio escancarado, óbvio. São pequenos desvios sutis, quase imperceptíveis no começo. Uma decisão aqui, uma concessão ali. Uma escolha que parece inofensiva, mas que aos poucos vai levando a alma para longe do centro da vontade de Deus. Isso geralmente começa quando o coração se acostuma. Se acostuma com as mensagens, com os louvores, com as orações. Nada mais gera impacto, tudo vira rotina. A pessoa escuta, mas não absorve. Frequenta, mas não se envolve. Canta, mas não sente. Ora, mas não crê. E assim, sem perceber, vai se tornando alguém que anda, respira,
Vive dentro de um ambiente espiritual, mas espiritualmente está adormecido, desconectado, desligado. E o mais curioso é que essa cegueira espiritual frequentemente vem acompanhada de uma falsa sensação de segurança. A pessoa começa a acreditar que só pelo fato de estar ali, participando das atividades, ela está automaticamente bem com Deus. É aquele famoso, tô na igreja, então tá tudo certo. Mas não percebe que Deus não está olhando só para presença física. Deus olha para o coração. E quando o coração esfria, quando a chama da fé se apaga, quando a busca deixa de ser sincera, todo o resto se torna religiosidade vazia. Um dos grandes sinais dessa cegueira é quando a pessoa começa a olhar mais para os outros do que para si mesma. Começa a reparar demais nos erros dos outros, nas falhas dos irmãos, nos tropeços alheios, e se esquece de olhar para a própria vida, para a própria caminhada. É aquele tipo de pessoa que está sempre apontando o dedo, criticando, julgando, mas não percebe que o próprio coração está endurecido, seco, distante de Deus. Outro sinal muito claro é quando as coisas espirituais perdem o sabor. Ler a palavra vira uma obrigação sem sentido. Orar se torna algo mecânico, pesado. Participar dos encontros deixa de ser prazer e vira um peso. E muitas vezes, essa pessoa começa a buscar substitutos. Começa a se apegar a rituais, a tradições, a regras humanas, como se isso fosse suficiente para preencher o vazio que vai crescendo dentro dela. E é aí que mora o perigo. Porque quando o vazio se instala, o coração começa a buscar preenchimento em lugares errados. É quando a pessoa começa a se envolver com discussões inúteis, com fofocas, com divisões, com brigas dentro da própria comunidade. Ou então começa a buscar fora aquilo que não encontra mais dentro. Se afasta emocionalmente, espiritualmente e muitas vezes até fisicamente, porque já não sente mais conexão, já não sente mais sentido em estar ali. E olha, se você está ouvindo isso e, de alguma forma, percebe que isso faz sentido para sua vida, que talvez você esteja vivendo um pouco dessa cegueira espiritual, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Não se culpe, não se condene, mas também não ignore. Porque esse é um sinal de que Deus está te chamando de volta. Está te chamando para reacender a chama, para sair desse estado de apatia espiritual e voltar a viver uma fé viva, pulsante, cheia de propósito e significado. A boa notícia é que essa cegueira tem cura. E a cura começa quando você reconhece que ela existe, quando você para de fingir que está tudo bem e começa a buscar de verdade. Quando você dobra os joelhos, rasga o coração e diz: Deus, eu não quero viver uma fé de aparência. Eu não quero viver de rotina, de obrigação, de religiosidade. Eu quero te sentir de novo. Eu quero te ouvir de novo. Eu quero me apaixonar por ti novamente. E acredite, Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Nunca. Não importa quanto tempo você esteja afastado emocionalmente, espiritualmente. Não importa quantas vezes você tenha se desconectado. Sempre há um caminho de volta. Sempre há uma chance de recomeçar. Mas é claro que, além da oração, além da busca pessoal, existem práticas muito poderosas que ajudam nesse processo de cura espiritual. E uma delas é se reconectar com a palavra de Deus, mas não de forma mecânica, e sim como quem busca um alimento para a alma. Ler não por obrigação, mas por fome, por sede, por necessidade. Como quem entende que cada palavra ali é vida, é luz, é direção. Outra prática fundamental é se cercar de pessoas que também estão em busca. Gente que quer crescer, que quer se aproximar mais de Deus, que quer viver uma fé real. Porque quando a gente caminha junto com quem tem os mesmos objetivos espirituais, fica muito mais fácil se manter firme, se manter aceso, se manter em movimento na direção certa. E talvez um dos passos mais desafiadores, mas também mais libertadores, seja abrir o coração. Seja ter coragem de conversar, de pedir ajuda, de dizer: olha,
Eu tô passando por isso. Eu me sinto assim. Eu percebo que minha fé tá enfraquecendo, que minha conexão com Deus tá sumindo. Me ajuda. Ora por mim. Caminha comigo. Sabe? Por quê? Porque na vida espiritual não fomos feitos para caminhar sozinhos. E é exatamente por isso que Deus criou a comunidade. Não é para sermos espectadores de cultos. Não é para sermos consumidores de pregações. É para sermos família, corpo, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um levantando o outro quando cai. Chegamos agora em um dos pontos mais sensíveis de toda essa jornada. As feridas emocionais e espirituais que muitas pessoas carregam por terem passado por ambientes religiosos tóxicos, abusivos ou manipuladores. E talvez, enquanto você me ouve, essas palavras estejam abrindo na sua memória lembranças de situações que você viveu, de marcas que ficaram, de dores que, por mais que você tente ignorar, vez ou outra voltam a latejar lá dentro da alma. Verdade, por mais dura que seja, é que nem sempre as pessoas encontram abrigo, amor e cuidado dentro dos espaços que deveriam ser refúgios espirituais. Às vezes, ao invés de acolhimento, encontram julgamento. Ao invés de cura, recebem condenação. Ao invés de apoio, se deparam com exigências que sufocam, com cobranças que drenam, com palavras que ferem mais do que qualquer agressão física poderia ferir. E sabe, é muito difícil lidar com isso, porque quando a ferida vem de quem deveria cuidar, ela dói mais fundo. Quando ela vem de quem você confiava, ela gera um tipo de dor que não é fácil de explicar. É um tipo de machucado que não aparece por fora, mas que rasga por dentro, que desorganiza as emoções, que bagunça a fé, que cria barreiras invisíveis entre você e tudo que um dia te fazia bem espiritualmente. Muitas vezes, quem passa por isso desenvolve uma resistência, quase como um escudo. Começa a se proteger de tudo que tem aparência de espiritual. Evita pessoas da fé. Evita conversas sobre Deus. Evita até mesmo pensar na possibilidade de voltar a frequentar qualquer comunidade, qualquer encontro, qualquer espaço que remeta àquilo que um dia lhe causou dor. E aqui mora um perigo enorme: o isolamento. Porque, na tentativa de se proteger de novas feridas, a pessoa se afasta tanto que começa a se desconectar não só das pessoas, mas também de Deus. E, sem perceber, vai se trancando num casulo de dor, de mágoa, de frustração, onde ninguém entra e muitas vezes nem ela mesma sabe mais como sair. Mas eu quero te dizer, do fundo do coração, que existe sim um caminho de cura. Existe sim uma saída. Existe uma maneira de tratar essas feridas, de restaurar a fé, de reconstruir essa conexão com Deus e, quem sabe, até de viver experiências muito mais profundas, mais verdadeiras e mais libertadoras do que você já imaginou um dia. E tudo começa por um processo de compreensão. Entender que quem te feriu não representa Deus. Quem te machucou, quem usou a fé para manipular, para controlar, para condenar, não é reflexo do coração de Deus. A falha foi humana e, infelizmente, seres humanos falham. E alguns, quando estão cegos pela vaidade, pelo poder ou pela ganância, acabam se transformando em instrumentos de opressão e não de amor. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não te abandonou naquele momento. Deus não se alegrou com a sua dor. Pelo contrário, Deus viu cada lágrima escondida. Deus percebeu cada noite em que você deitou, sem entender o porquê de tanto sofrimento vindo de quem deveria te amar, em nome dele. Deus estava ali, ainda que no silêncio você não tenha percebido. E sabe, a cura começa quando você separa Deus das pessoas. Quando você entende que a sua fé não depende do comportamento dos outros, mas da sua conexão pessoal, direta e íntima com o Criador. Porque quando você se permite abrir essa porta de novo, Deus entra. E quando Ele entra, Ele não entra para julgar, nem para cobrar, nem para exigir. Ele entra para restaurar, para cuidar, para recolher os pedaços, para te reconstruir,
Outra etapa muito importante da cura é o perdão. E eu sei, talvez só de ouvir essa palavra, você já tenha sentido um desconforto, talvez até uma resistência. E tá tudo bem sentir isso. Porque perdoar não é fingir que não doeu. Não é dizer que foi certo. Não é minimizar o que aconteceu. Perdoar é simplesmente decidir que aquela dor não vai mais definir quem você é. É entender que carregar essa mágoa só mantém você preso no passado, preso na ferida, preso na dor. E quando você libera o perdão, não porque quem te feriu merece, mas porque você merece ser livre, algo começa a acontecer dentro de você. É como se uma corrente se rompesse, como se um peso começasse a sair dos seus ombros. E pouco a pouco, o espaço que antes era ocupado pela mágoa começa a ser preenchido pela paz, pela leveza, pela presença de Deus. E nesse processo, sabe o que ajuda demais? Encontrar uma comunidade saudável. Um espaço onde as pessoas estejam realmente dispostas a viver o Evangelho como ele é. Amor, empatia, compaixão, cuidado, verdade. Pode ser que você leve um tempo até confiar novamente. E tá tudo certo. Vá no seu ritmo. Vá no tempo que o seu coração permitir. Mas não desista da comunhão. Não desista de viver a beleza que é caminhar com pessoas que compartilham da mesma fé, do mesmo propósito, da mesma busca. E olha, se até aqui esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que de alguma forma ele tocou teu coração, eu quero te fazer um convite muito especial e cheio de carinho. Se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte dessa comunidade que está nascendo, de pessoas que querem crescer, aprender, refletir e, acima de tudo, caminhar juntas. E mais, me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma situação parecida? Alguma vez se sentiu ferido, magoado ou até mesmo afastado por conta de experiências ruins dentro de uma comunidade espiritual? Compartilhe a sua história, porque além de ser uma forma de colocar para fora, também pode ajudar muita gente que está passando por isso e precisa saber que não está sozinha. E antes de finalizar, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. A sua história não termina na dor. A sua jornada não para no trauma. Existe um caminho lindo, cheio de possibilidades, cheio de amor, de recomeço e de restauração, te esperando. Deus não desiste de você, e se Ele não desiste, então nem você pode desistir de si mesmo. Que esse vídeo tenha sido para você não só um conteúdo, mas uma conversa de alma para alma. Que tenha te inspirado a olhar para dentro, a refletir, a buscar, a se reconectar com o que realmente importa. E se você gostou, se isso te ajudou, te fortaleceu de alguma forma, deixa aqui seu relato. Conta para mim o que você aprendeu, o que fez sentido, o que te tocou. E se quiser, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Daqui para frente eu te convido a caminhar comigo. A gente ainda tem muita coisa para viver, para aprender, para crescer junto. E de coração eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te cure, te restaure. E que nunca te falte amor, fé e esperança.